Senhor Jesus, nosso coração se eleva mais uma vez para agradecê-lo pela oportunidade deste trabalho, por podermos dedicar alguns minutos do nosso pensamento e do nosso coração a esta obra de edificação dos nossos próprios sentimentos, da nossa conduta, da nossa moral, baseada no exercício da compreensão, da dedicação e do cuidado com os nossos irmãos do outro plano da vida. Esteja conosco, Mestre, nessa noite, e que esses momentos de reflexão e de trabalho possam criar forças dentro de nós, marcar nossa memória espiritual, definir uma referência para conduzirmos a nossa vida pautada no Teu Evangelho, nos Teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre, e assim seja. Pessoal, eu acho que nós terminamos aquela parte da reencarnação nos diferentes mundos. Mas ainda tem essa terça e a próxima que está comigo. Abril. Abril. Depois, maio, troca, né? Quem é a... Você? Maio? Quem é em maio? Adeus? Acho que era ela em abril, ela pediu para inverter, né? Foi um negócio assim. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Teve até revisão na última aula. Na última aula a gente repassou todos os conceitos para ficar bem fixado na nossa aprendizado. E, como eu venho repetindo já algumas vezes, nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte, o livro segundo, ou segunda parte, que fala do mundo espiritual ou dos espíritos. E, especificamente, nós estamos no capítulo 4 dessa segunda parte, que é a pluralidade das existências. E sobre a pluralidade temos vários itens. Nós terminamos o item que fala sobre existências em outros mundos, né? Em outros planetas, em outros mundos. E aí nós aprendemos alguns conceitos, né? Aprendemos que... Mas como a revisão foi a aula passada, eu já não vou falar mais, né? Senão a gente volta tudo lá. Mas os conceitos que nós aprendemos sobre a encarnação em mundos com características vibratórias diferentes, sobre a infância em outros mundos, sobre que não há relação nenhuma de evolução entre os diferentes planetas do nosso sistema solar e a posição que ele está em relação ao Sol. Isso foi falado numa nota do Kardec rapidamente, né? Semana passada a gente falou. E, como eu disse, acho que na semana retrasada, para mim, a frase mais bonita, mais sintética, que resume tudo, foi a que o Cristo nos deixou, né? E há muitas moradas na casa do meu Pai, porque ela resume, e quando você escuta e reflete sobre essa frase, mas com o entendimento de tudo que ela representa, com o entendimento da imensidão que é o universo, do tamanho de quão minúsculos que nós somos, né? E ao mesmo tempo de quão grande, quão bonito que é esse processo, aí a gente entende o sentimento que essa frase pode nos dar, né? E aí o Kardec vai continuar na questão, então nós estamos aqui, capítulo 4, certo? Bom, vai continuar lá na 187, perdão, da 187, perdão, o número eu esqueci. Tá bom, aqui, 189. Da 189 até a 196, eu acho,
ele fala sobre transmigrações progressivas. Tá ruim? Tá muito pequeno, né? Eu devia ter mudado. Mas acho que a gente vai... O que é transmigrar? E por que progressivas? Né? Então, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude. Nós já aprendemos que o espírito pode reencarnar em diferentes mundos. Agora o Kardec insiste para deixar bem claro, bem explicadinho, né? O espírito, com letra maiúscula, nós já sabemos o que é, desde a sua formação, a partir do momento que ele passou a existir, ele tem todas as suas faculdades. O que são faculdades do espírito? Suas capacidades, né? Certo? Edna, quais são as suas faculdades como espírito? Você, como espírito encarnado, todos nós, né? Estou usando de cobaia. Quais são as suas faculdades? O que você é capaz de fazer? Habilidades, conquistas como espírito. Não estou falando de conquistas morais ou intelectuais, estou falando daquilo que é básico, que é comum a todos nós. Nós temos a faculdade de pensar, nós temos a consciência, nós temos sentimentos, nós temos um senso de moralidade, nós temos capacidade de governar, de movimentar o nosso corpo. Tudo isso são faculdades, capacidades do espírito. Certo? Então, a pergunta, vamos entender a pergunta primeiro. Desde o início o espírito tem essas capacidades? Capacidade de pensar. Então, se ele não tem, então como é que era antes de conseguir pensar? Deixa essa pergunta para depois, vamos lá. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Resposta, não. Não. Pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. E aí ele vai usar uma comparação para ajudar nós, pobres e ignorantes, a entender. É igualzinho uma criança. Vamos pensar assim, a Edna hoje, ela é capaz de gerenciar a vida dela, ela é capaz de tomar decisões, ela é capaz de cuidar da própria casa, ajudar, não sei o quê, ela é pensar, planejar, sentir, lembrar. Quando a Edna reencarnou, ela estava na plenitude dessas capacidades? Não, porque nem ela, nem nenhum de nós, porque nós estávamos na infância, então nós não tínhamos capacidade de raciocínio mental, de escolha, né? Diz a lei, né, a Giovana aí, que entende mais que eu, que a partir dos 18, não, para a lei, a partir dos 18 você está pleno dessas faculdades. Não é? É um cidadão, não sei se tem alguma coisa que é nos 21, é 18, né? 16 é relativamente capaz, para alguns atos. 16 você só pode, por exemplo, votar. É um pouquinho. É que para votar não precisa muita consciência, né? Então já pode. Entendam a piada, tá? Para não ficar mal. Bom, enfim. Então, assim também, ele vai... Tá frio, né? A Edna tá com o braço. Tá frio. Ou tá bom? Tá bom o ar? Então, aí o Kardec, os espíritos estão respondendo que para o espírito também. Mas então, peraí. Então, mas o espírito não foi criado no momento da concepção. Não foi... O espírito não foi criado agora, ele não teve outras vidas, e na outra ele não estava pleno da sua capacidade. Então, quando que é que o espírito não estava pleno ainda? Qual que é a infância do espírito, entenderam? Qual que é a infância do espírito? São as reencarnações lá atrás, quando a gente ainda estava saindo do mundo animal, tribal. A gente não tinha ainda capacidade de ler, de escrever, não tinha cultura, sociedade, não tinha... Entende? Nós estávamos saindo da fase animal e tem um determinado momento
que o espírito passa a começar. Só que não, o que a gente aprendeu sobre os mundos? Aqui vale a mesma coisa. Tudo é gradativo. Não tem uma chavinha que vira e fala assim: agora é espírito com letra maiúscula. Agora você tem consciência, responsabilidade, capacidade de pensar, de sentir. Não, é gradativo. E isso é difícil de entender. No tempo do Kardec, mais ainda, porque evolução é um conceito que a gente não consegue captar direito, porque a gente mede o tempo como? É dia e noite, dias e noites, 24 horas e tal, semanas, meses, no máximo uma vida, ou uma geração. É o tanto que a gente concebe. Só que isso, para o espírito, não é nada, é muito pouco de tempo. Nós estamos falando de evolução do espírito de milênios. Milênios. Então existiu algum momento em que nós deixamos de ser, nós somos menos da família do macaco e um pouco mais humanos. Mas isso foi gradativo. Gradativo. E isso é difícil de conceber. É difícil, porque até ontem a gente achava que Deus criou tudo em 7 dias, todas as espécies, e que o Noé, né, quando teve a chuva, pegou e pôs todo mundo no navio para salvar todas as espécies. Não tem o menor cabimento, nem espiritualmente, nem filosoficamente, nem... Você pode fazer uma interpretação como um mito, uma metáfora, alguma coisa assim, mas não tem o menor cabimento. O que tem cabimento e se comprova a cada dia é: o universo é enorme, em espaço e em tempo. Para a Terra chegar no estágio que ela está hoje, gente, são bilhões de anos. A gente não consegue conceber o que é o nosso bisavô. Nós não conseguimos conceber direito algumas gerações para trás. O que seriam 2.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, 200.000 anos atrás. Agora vamos falar da evolução do princípio espiritual. São milhões de anos. E formação da Terra, bilhões de anos. Então não cabe na nossa cabeça, do mesmo jeito que a gente estava falando dos planetas, não cabe na nossa cabeça a imensidão de espaço. Então é uma imensidão de espaço e de tempo que é onde essas mudanças acontecem. Essa maturação do espírito, ela vai acontecer num espaço de tempo que é de outro domínio, que a nossa cabecinha tem dificuldade de processar. Então, é aí que a gente começa a entender: mas o cachorrinho tem espírito? O cachorrinho tem perispírito? Tem que ter, né? Tem que ter. Tem um espírito? Tem, mas não é um espírito. Aqui nós vamos usar, não é um espírito com letra maiúscula. É um princípio espiritual, mas é um espírito. É um espírito. Só que a gente, só para diferenciar, assim também o espírito, nós espíritos passamos. É como se a gente, quando é uma criança, aí fica mais fácil de entender, né? Nós não estamos plenos das nossas faculdades. Eu não sei falar, ainda não penso, não lembro, eu não sei me colocar no lugar do outro. Eu vou aprendendo isso, vou aprendendo. E a gente reconstrói durante a infância tudo que a gente já viveu nos milhões de anos. Naqueles anos da infância, vai acontecendo muito rápido o desenvolvimento que levou milhões de anos para acontecer. E onde está gravada essa fita que faz esse filme acontecer ali nos 7 anos, 12 anos, 14 anos ali? Onde está gravada essa fita? No perispírito. Porque o espírito já passou por isso milhões de anos, inúmeras vezes, reencarnando em diversos corpos animais. E ele não tem mais consciência disso, mas está gravado no inconsciente, nas estruturas cerebrais e no perispírito. Isso se reflete. Por isso que os espíritos fazem essa comparação. Entenderam? Então, a pergunta do Kardec é: desde o início, a Edna surgiu. Deus foi lá e falou assim: está aqui a Edna. Né? Não foi assim. Nós não sabemos como é essa criação, mas
é um princípio que passou por todas as etapas evolutivas, milhões de anos. Em algum momento esse espírito começou a ter consciência, começou a ter pensamento, sentimento, foi gradativo. E aí ele passa a ser um espírito do jeito que a gente conhece, humano, entre aspas, né? Espírito com letra maiúscula. Passou a ter um momento em que teve essa capacidade, e isso está gravado no perispírito dela, é automático, não precisa pensar para fazer, você precisa pensar para respirar, precisa pensar para digerir, você precisa ter consciência para ir lá e dormir de cansado, não, é hora de dormir, você vai lá e dorme, onde que está isso? São mecanismos automáticos do organismo, isso foi adquirido ao longo do processo evolutivo. E é sempre assim, para economizar, o que o espírito e o organismo fazem? Aquilo que já é automático é aprendizado, não precisa mais pensar sobre isso. Nós vamos ocupar a mente com as coisas mais elevadas. E aí, inclusive as partes do cérebro mais novas, que surgiram há menos tempo, como o córtex frontal, as partes mais externas do córtex surgiram primeiro. O que eu quero dizer com isso é assim... Vou tentar desenhar um cérebro, uma medula aqui, um cerebelo e um cérebro aqui, bem mal desenhado. Mas o cérebro foi se desenvolvendo em camadas. E a parte do pensamento mais elaborado, da consciência, da reflexão, as partes mais novas, tanto é que é chamado neocórtex, nos livros de ciência. Por que é chamado neo? Porque é novo. Novo quanto? Pouquinhos milhões de anos atrás que foi desenvolvido. O resto é muito mais milhões atrás. E cada serzinho foi evoluindo. Você pegar um sapo, ele vai ter muito cerebelo e quase nada de neocórtex. Nem tem isso aqui ainda. Os mamíferos começam a ter. Então o espírito foi conquistando essas faculdades. É conquista do espírito no longo processo da evolução. Tem um livro que eu sou apaixonado por ele, é um dos livros que eu mais gosto da doutrina espírita, que é esse aqui, do André Luiz, do Chico. Do Chico e do Valdo Vieira. Tem uma coisa bem legal nesse livro, que é o seguinte: os capítulos foram recebidos por 2 médiuns. Eu acho isso o máximo, porque é uma evolução em 2 mundos. É da coleção do André Luiz. Só que esse livro é difícil. Por isso que é bom também, né? Mas ele é difícil por quê? Porque tem um detalhe, o André Luiz era médico. Como ele era médico, ele tinha muito conhecimento de biologia. Então ele sabe o nome de anatomia, os nomes tudo que eles estudam, embriologia e tudo mais. Então tem muitos nomes difíceis. Mas se a gente tiver uma boa base de biologia, química e física, do ensino médio, mais ou menos, dá para acompanhar. Com um pouquinho de pesquisa ali, olhando o que é isso aqui mesmo, lembrando, dá para acompanhar. Mas evolução em 2 mundos. Por que em 2 mundos? Porque é a evolução do espírito e a evolução dos seres na matéria. E aí ele vai vendo, ele vai comparando os dois e vendo como que a evolução da matéria foi acontecendo, mas isso foi ficando gravado no perispírito. Então, aí ele fala desde o surgimento do fluido cósmico universal, de como que o princípio inteligente começa o processo. Mas lá no meio, no capítulo 10, o capítulo 10 chama assim, e é excelente, assim, palavra e responsabilidade. Palavra e responsabilidade, mas o que isso tem a ver com a evolução em 2 mundos? É porque ele vem seguindo a evolução do espírito, e aí ele vai falar que num determinado momento, sob a supervisão dos espíritos superiores, o perispírito dos seres que encarnavam na Terra nós, passou a receber capacidade de ter os órgãos da fala e as partes e os itens no cérebro, para nos darem a capacidade da linguagem. E a partir do momento que surge a linguagem, lá atrás, o homem das cavernas, lá, isso. A partir desse momento, começa as ideias mais simples e a gente começa a se comunicar.
E a partir do momento que começa a se comunicar, isso vão passando os milhares e milhares de anos, vai se formando o pensamento contínuo. E aí os espíritos, depois de milhares de anos que reencarnam nessa tribo, na infância deles, eles já vão reencarnar numa tribo que já tem uma linguagem estabelecida, já está num ponto mais lá. Depois ele vai ver que, além da linguagem falada, tem coisas desenhadas. Muitos milhares de anos depois, tem alfabeto, tem escrita, e assim vai indo. A constituição do pensamento contínuo fez, então, palavra e responsabilidade, passou a surgir o início da consciência. E a consciência é a principal característica, a principal faculdade que você fala agora é um espírito de verdade. O espírito, com letra maiúscula. O início disso. E quando a gente reencarna, toda vez que a gente reencarna, a gente volta e repete tudo. O que você começa a falar quando você é um bebê? Uga, uga, uga. Você está voltando na época que você tinha as capacidades, as faculdades lá, saindo do animalzinho e entrando nas primeiras tribos. Só que isso vai acontecendo muito rápido. Em alguns meses você já repetiu tudo aquilo, porque já está gravado no perispírito. É muito legal isso, né? Então a evolução acontece no espírito e acontece nos corpos. Né? Então, para fazer entender isso, os espíritos usaram uma linguagem simples na época do Kardec. Compara com uma infância. Tem a infância humana e tem a infância do espírito. O espírito, a partir do momento que ele tem um corpo que ele pode usar, e ele é um espírito, ele também vai ter que conquistar essa capacidade nesse processo de evolução das sociedades humanas. Esse conceito? Sim. Mas não minha concepção vera. Ah, sim, entendi. Porque o perispírito, ele não tem começo nem fim no tempo. É uma coisa meio louca de se imaginar. O corpo é matéria, e a matéria nasce e morre várias vezes. Mas o perispírito permanece. E aí fica simples, não tem castigo. Você lesou o seu perispírito nessa vida, você tem que construir um novo corpo na próxima vida. As lesões estão lá. É causa e consequência, é continuidade. Aquilo que você pensou, viveu, escolheu, fez, refletiu no seu corpo físico, gravou no perispírito, está em você. Quando você vai constituir uma nova vida, quando você vai se conectar com novos espíritos, uma nova família, aquelas conexões estão incrustadas no perispírito com uma vibração energética que nos atrai para essas pessoas e para esses contextos que vão permitir fazer o quê? Reviver as situações, só que agora com uma nova educação, de uma nova vida e permitir que você faça o progresso. Porque se você continuasse sem perder esse corpo, sem reencarnar, ia demorar muito. Então, para agilizar as coisas, Deus faz a reencarnação, porque é mais produtivo para a gente fazer as mudanças. É melhor esquecer por um tempo, começar com uma nova possibilidade para você, porque senão a gente fica preso naquelas questões e não avança com velocidade. Bom, enfim, fecha parênteses. Então é isso, mas a gente vai ver em várias fontes, principalmente nessa que o André Luiz, é que o assunto evolução, mesmo da matéria, dos animais, era muito novo. O Charles Darwin era contemporâneo do Kardec. Isso era pesquisa de ponta dentro lá, e ninguém aceitava, porque a religião ainda dominava. Não, Deus fez tudo em 7 dias.
E até hoje, tem gente que ainda acredita. Que acha acha assim, Deus é maior, mais bonito, mais sábio, se tivesse feito tudo em 7 dias, do que se tivesse feito essa imensidão no tempo e no espaço, dando oportunidade para o Espírito crescer numa infinidade de possibilidades, enfim. Mas por quê? Porque a gente mede o tempo em dias. É nossa limitação acreditar nisso. Nossa limitação. Foi tão sério, né? Que ele demorou mais de uma década para publicar a mãe mesmo dele de como que a comunidade científica e a religiosa. Até hoje, tem brigas sobre isso nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você tem comunidades que falam, não, é o que está na Bíblia e deu, do jeito que está lá. E não deixa ensinar para as crianças. E na hora que fala que o ser humano veio do macaco, os caras, não pode ser, Deus não fez desse jeito. Né? Porque se sente reduzido. Enfim. Se tem uma palavra que nós espíritas temos que abraçar, é evolução. Tanto que a gente escuta, tanto que a gente entende, e a gente precisa ampliar nossa visão. Esse livro é fantástico por isso. Porque ele vai pegar todo esse processo, né? Bom, enfim. Então vamos ler. Agora a gente consegue ler exatamente entender certinho o que os Espíritos quiseram dizer. Então, desde o início da sua formação, goza o Espírito da plenitude de suas faculdades? Não. Pois que, para o Espírito, do mesmo jeito que para o homem encarnado, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Em outras palavras, quando nós éramos animais, não havia as faculdades da consciência, da inteligência, da memória, como tem hoje. A gente tinha somente instinto. E o instinto é uma etapa. Hoje nós temos instinto? Nós temos, porque já aprendemos, funcionou e está fixado no perispírito, então você tem instinto para poder viver. Então você nasce, vai buscar, vai fazer esse movimento aqui. Instintivamente o bebê nasce já fazendo isso para procurar o seio da mãe e mamar, senão ele morre. Milhões de anos foram necessários para acontecer isso. Como que foi acontecendo? Os que não faziam isso morriam. O corpo, né? Mas o espírito foi fixando. E quando ele vai formar um novo corpo, ele orienta o código genético, a forma do bolo. Orienta o código genético para que já aconteça na maneira como o espírito já aprendeu. É bonito isso, né? Bom. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos, igual uma criança. Não é mesmo? A criancinha vem aqui e começa a mexer na cadeira, engatinhar, ninguém vai brigar, ninguém vai, como se dizia antigamente, ninguém vai ralhar com ela. Né? Olha a minha palavra que eu lembrei. Ninguém vai ralhar com a criança. Ninguém vai brigar, vai ficar bravo. Porque você sabe que ela não tem consciência de si mesma ainda. Você vai orientar, vem pra cá, vamos ali no cantinho, para não atrapalhar e tal. Você vai guiando, igual os espíritos fazem com a gente, né? Aí são tão bobinhos, não tem nem consciência do que estão fazendo. É mais ou menos isso, né? Então, a inteligência, é que aqui a palavra inteligência ela é complicada, porque ela pode querer dizer várias coisas em diferentes contextos. Né? Na época do Kardec, no contexto do Livro dos Espíritos, talvez seja um pouquinho diferente do que a gente entende hoje. Mas a inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Por inteligência aqui, eu acho que ficaria mais caracterizado o que eles querem dizer como consciência mesmo. Isso que ele chamou de consciência de si mesmo. Né? Bom. Então, aí o Kardec pergunta, então como que é a primeira encarnação? O Kardec é fogo, né? Então como é que é a primeira? Aí os espíritos não titubeiam e falam, o da infância na vida corporal. Então quer dizer que a partir de um determinado momento, que passou a ser espírito com letra maiúscula, é como se fosse um bebê nas suas faculdades. Certo? E o que era antes? Esse ele não perguntou. Mas era o quê? Era o animalzinho.
reencarnando em outros corpos ainda não muito desenvolvidos. Mas existiu um processo intermediário. É que hoje essas espécies intermediárias já não existem mais no planeta Terra, mas existiram. E tem um elo perdido aí que os cientistas procuram nos fósseis e não acham. O que os espíritos falam? Teve etapas que foram realizadas fora do planeta Terra. Na transição. Caramba, hein? Tem gente cuidando da gente. Existe um gráfico, eu posso trazer semana que vem. Existe um gráfico que ele mostra aqui, ó, do surgimento da Terra até o planeta Terra, até hoje. Imagina que isso fosse um dia, para tentar caber na nossa mente, um dia. Que hora do dia, meio-dia, 4 da tarde, que hora que vocês acham que surgiu o ser humano? Meia-noite. Entenderam? Surgiu, hein? Na escala de tempo, desde quando surgiu o planeta Terra, nós chegamos agora. Se você pegasse os milhões de anos e transformasse em um dia, a gente está na última hora, literalmente. Entendeu? É exatamente isso que você está querendo dizer. Por isso que a gente não consegue conceber, né? Bom, beleza. Então, qual é o estado, então, da primeira encarnação? É um estado onde ainda a consciência, o pensamento, o sentimento, a memória, ou seja, as faculdades do espírito são as mesmas de um bebê. Né? Tá lá, vai surgir, vai crescer, mas ainda são muito primárias. Né? A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. E aí o Kardec fala, mas então é igual a do selvagem, então, seria o selvagem. Aí ele fala, não, é antes. Vamos ver, ó. As dos nossos selvagens são almas nesse estado de infância? De infância relativa, tipo, já cresceu um pouquinho, é mais primário que isso. As primeiras encarnações como espírito. Mas já são almas desenvolvidas, nutrem paixões. Quer dizer, já tem uma coisa que eles já conquistaram, as paixões, os instintos, os desejos. Né? Coisa que o animalzinho ainda mostra, mas de uma maneira embrionária. Ali ele já tem alguma coisa. Já é um avanço. Mas não quer dizer que é uma coisa, uma conquista boa. Não, é um processo normal do caminho do espírito. Né? Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu. Tem alguma coisa ali, naquele ser selvagem, primitivo, alguma coisa ali dentro tem, é um sinal de atividade, que lá dentro tem alguma coisa. Né? Aí Jesus pegou todo mundo para cuidar, e falou, não, ali está o reino de Deus. Que paciência, né? É como pegar uma semente e trabalhar para que ela cresça. Quantas árvores que demoram, às vezes, anos e anos para dar frutos? Não é? Só que muita gente olha a semente e não enxerga que dentro da semente tem tudo isso. Naqueles seres primitivos, selvagens, sem nenhuma formação, lá dentro tem um princípio inteligente, perfectível, né? Capaz de atingir a perfeição. Então, lá naqueles primeiros estágios, ele já fez um pouco de desenvolvimento, é isso que ele está falando. Não é ainda o primeiro zero, o marco lá, né? Até porque não tem um marco, é um processo. Mas, enfim. A gente olha para a criança e olha para o adolescente, você sabe diferenciar. Mas você não sabe, a partir de hoje, desse dia mudou. Não tem um dia específico, é uma coisa gradual, gradativa, né? Então, não tem. E esse momento de transição, de passagem, ele dura milênios. Então, mas é natural, é do pensamento, é natural do pensamento
científico, racional, intelectual, para entender as coisas, criar categorias. Kardec não criou as categorias dos espíritos para facilitar, né? Para facilitar o entendimento, para questões práticas da vida, da lei e tudo mais, você precisa definir infância, adolescência, tal. Mas tudo isso é só uma convenção e é relativo. Tanto é que tem gente que tem idade de adulto, mas age como uma criança, e vice-versa. Né? Bom, e aí o Kardec vai fazer uma explicação um pouco mais longa. Vamos deixar o professor falar. Kardec. A vida do espírito, em seu conjunto, quer dizer, desde quando ele era um princípio inteligente, a partir do momento que você fala, não, agora é espírito com letra maiúscula, até hoje, então a vida do espírito em seu conjunto, ao longo desses milhões de anos, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Então, por isso existe uma infância do espírito, é isso que você está querendo dizer. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal. Certo? Então, vamos entender? Ele é embrião, ele é infância, quer dizer, criança, e ele é adulto. O Kardec fez uma comparação. Igual eu fiz a comparação dos milênios da Terra, em um dia ele fez uma comparação. Está aqui o espírito, criado por Deus, perfeição. Nesse momento, embrião, infância, adulto seria o equivalente ao espírito puro, que já passou por diversas encarnações. É isso que ele está querendo dizer. É gradual, é gradativo e é um processo natural, né, de evolução. Que é o da perfeição, com a diferença de que o ser humano, fazendo a comparação com o ser humano, nós, homens, materiais, chegou na vida aqui, aí a partir dos 40, meu amigo, aí vira a chavinha, aí começa a decrepitude, né? Você atingiu o pico, né, Gabriel? Aí começa a mudar a cor do cabelo, isso aqui, né? A ruga, né? Já não tem mais a mesma saúde, né? Cai os cabelos, né? Assim por diante. Então aí começa a decrepitude. Kardec falou, qual que é a diferença? O espírito não, graças a Deus. Né? O espírito, ele vai evoluindo, ele vai avançando e ele não está sujeito às leis da matéria. Né? É isso. Né? Piadinhas à parte. Com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Somos espíritos imortais. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, que parece imenso, para passar da infância espírita, ou seja, da infância como espírito, ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Certo? Nesse livro aqui, tem um momento que o André Luiz faz uma comparação, ele fala assim, lá do princípio inteligente, surgindo as primeiras manifestações nos primeiros seres vivos, lá na bactéria, né, há milhões de anos atrás, até chegar no ser humano, todo esse processo evolutivo, é mais ou menos da gente até chegar na angelitude, ele fala. Entenderam? Então, de nós até essa vida adulta do espírito, há uma distância enorme para esse nível de pureza que os espíritos falam. Que para nós fica no abstrato, né? Fica no abstrato. A gente está longe, mas faz sentido, tem lógica, tem uma conexão em tudo isso. Bom. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir.
Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias. Ele está comparando uma vida de um espírito e uma vida de uma pessoa. Né? Do mesmo jeito que cada dia é uma nova oportunidade para você crescer, aprender a crescer, para o espírito, cada encarnação é como um dia. Em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Então vejam, como o dia de hoje é para mim, pensando no espírito, em todo o seu processo, uma encarnação inteira para ele, é como se fosse um dia. É uma comparação para a gente entender por que esse processo, como ele diz aqui, para nós, no nosso ponto de vista, imenso tempo é necessário. Certo? Lógico, a gente contabiliza, a gente sente os dias, o tempo em dias, semanas, anos, né? Para o espírito é diferente. E aí o Kardec pergunta assim, e se nesse processo todo... já deu, desculpa. Perdão, é que eu... Perdão. Vamos lá.